Um grande desafio quando a gente está falando de física é o movimento. Vários jogos eles se baseiam em uma física mais realista. O método de Verlet é ótimo para essa proposta, ele é bem consistente e é mais performático que alguns outros. Ele é muito utilizado em jogos para poder simular ragdolls, tecidos, rigid bodies e até onde seu coração mandar. Depois desse vídeo, você vai entender a ideia por trás dele e ainda vai sair conseguindo simular uma corda puramente com física. Então bora aí com calma, presta bastante atenção e senta direito aí nessa sua cadeira, por favor. Eu quero simular uma corda que pareça minimamente realista, então vamos por partes. Eu posso vir aqui e dividir essa corda em diversos pontos. Cada um desses pontos se interliga com algum outro. Eu vou chamar isso de conexão. Uma conexão tem basicamente dois pontos e uma distância entre eles. A gente tem que ter certeza que durante a simulação essa distância seja sempre constante. Então vamos escrever alguns códigos. Vou criar aqui um novo script chamado dot, que como vocês já podem imaginar vai servir para representar o nosso ponto. Posso tirar aqui o monobehavior e esses dois métodos que eu não vou usar. Por último, só mover aqui para a namespace certa. As únicas coisas que o ponto vai precisar guardar é a posição atual e a posição anterior. Essa posição anterior aqui é muito importante porque a gente vai usar ela para poder calcular a próxima posição. Também adicionar aqui um bool que vai dizer se meu ponto está trancado ou não. Daí nesse caso ele não vai ser afetado mais pela física, ele vai ficar lá parado no espaço. Outra coisa que ele precisa guardar é uma lista de conexões, todas as conexões desse ponto. No caso eu ainda não defini a conexão, então antes de mais nada eu vou criar aqui fora. Depois eu volto nela aqui. Vou jogar ela aqui para o seu próprio arquivo. Então eu posso vir aqui e criar uma public list de connection. Vou chamar de connections. Vou colocar só um get nela, que eu não quero que seja possível sobrescrever ela. E vou inicializar para não dar no reference exception depois. Posso vir aqui agora, se eu apertar Alt Enter, Generate Code, Constructor, ele me dá a opção aqui de gerar um construtor com os argumentos que eu selecionar. Vou colocar os três aqui, então o que ele fez? Ele criou um construtor aqui, deu um public dot, é o mesmo nome da classe, e colocou aqui os argumentos. Esses argumentos ele usou para poder preencher as propriedades que eu defini lá em cima. Nesse caso aqui, eu não quero setar a current position e a last position separadamente. Eu quero que no início eles só tenham uma posição, a posição inicial. Então eu vou vir aqui e vou apagar essa segunda. Vou chamar essa daqui, isso eu apertei Ctrl RR para poder renomear Initial Position. Ele tá pedindo aqui para eu renomear o nome da variável também, eu não quero, então vou desmarcar. Agora é só substituir aqui no last position também. Agora eu vou voltar a trabalhar aqui na nossa conexão. Por enquanto ela tá vazia. O que uma conexão tem, que eu falei antes? Tem um ponto A, um ponto B e a distância entre eles. Então vou colocar aqui public dot, chamar de dot A. Vou colocar um ponto B, public float e agora a distância. Então eu posso vir aqui, mesmo passo. Criei um construtor para ele. Esse daqui eu não vou mandar gerar não, vou colocar aqui na mão só para vocês verem. Até aí tudo bem. Só que eu quero gerar aqui um overload para esse construtor. Eu quero criar um outro construtor, só que nesse segundo eu quero deixar a distância dele implícita. Eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Então eu vou vir aqui, .a, ponto current position, menos .b, ponto current position, eu pego a posição de um e do outro e diminuo os dois vetores. Daí eu tenho que pegar a distância desse vetor resultante. Então eu pego a magnitude dele. Isso daqui vai usar o teorema de Pitágoras para poder calcular essa distância aqui. Assim eu não preciso ficar aqui toda hora fazendo cálculo para poder definir a distância. Eu posso só colocar os dois pontos que ele já calculou aqui para mim. Outra coisa que eu quero fazer aqui é criar um método que vai fazer o seguinte: se eu vir aqui e passar o ponto A para ele vai me retornar o ponto B. Se eu passar o ponto B, ele vai retornar o ponto A. Public dot order. Então eu verifico se o ponto é igual ao ponto A, então tem que retornar o ponto B. Se não, eu retorno o ponto A. Mais tarde eu vou mostrar para vocês onde que eu vou usar isso daqui. Ele até me dá a sugestão que eu posso simplificar, usar esse operador ternário condicional, que é basicamente a mesma coisa. Ele vai verificar se ele é igual ao ponto A, se for ele vai retornar o B, se não for vai retornar o A. Posso ainda deixar isso aqui numa linha só, transformar em expression body. E beleza, aqui na classe da conexão a gente já está terminado.
Vamos voltar aqui no ponto, que eu quero adicionar dois métodos estáticos aqui. Um para poder conectar um ponto no outro, daí ele vai gerar uma conexão, atualizar a lista de cada um dos pontos e retornar para mim. E um outro para poder desconectar dois pontos, daí eu vou passar a conexão e ele vai atualizar as listas deles para mim. A distância eu quero fazer uma parada diferente. Tem vezes que eu quero definir a distância eu mesmo, e tem vezes que eu quero calcular ela direto, só mandar os dois pontos e ele calcula para mim. Então eu vou colocar um valor padrão para essa distância aqui de -1. Ou seja, se eu não colocar nada aqui para a distância, eu colocar só os dois pontos, a distância aqui, essa variável vai ficar com o valor de -1. E como a gente sabe, não existe distância negativa. Então eu venho aqui e verifico if length menor do que 0. Daí nesse caso eu quero que a distância seja implícita, que eu vá lá e calcule pela conexão. Vou criar uma nova conexão, chamar de connection. E nesse caso aqui eu falo connection igual a new connection, coloco o ponto A e o ponto B. Daí se ele não for menor do que 0, quer dizer que eu passei um valor. Então eu vou vir aqui e passar esse valor para ele. Mais uma vez eu posso vir aqui e simplificar, deixar numa linha só. E posso juntar esses dois aqui. Agora, para ficar mais fácil, eu vou jogar isso para a linha de baixo. E pronto, a gente definiu a nossa conexão. Agora eu tenho que atualizar essa lista aqui, em cada um desses dois pontos. Então eu vim aqui, .a.connections.add connection. Mesma coisa com ponto B. Tá pronto esse método aqui, agora é só eu retornar a conexão. Eu quero agora um método para poder desconectar os dois pontos. Aqui não precisa retornar nada, vou deixar void. Daí aqui, em vez de passar dois pontos, eu vou passar a conexão. Que é para isso que eu tô retornando aqui essa conexão, para eu poder vir aqui depois e passar no disconnect. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em cada um desses pontos que estão dentro da conexão e remover ela de dentro dessa lista de conexões. Mesma coisa com ponto B. Até aí tudo bem. Agora vamos dizer que, por exemplo, eu por algum deslize vim aqui e criei essa conexão por conta própria. Em alguma outra classe eu vim aqui e criei ela. Só que aí eu esqueci de adicionar esses dois aqui. Eu não criei essa conexão pelo método connect, eu fiz ele sozinho. Daí eu venho e passo essa conexão esquisita aqui e dá um erro aqui pra mim. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou vir aqui. Daí eu só quero remover essa conexão se ela realmente está lá dentro da lista de conexões. Posso simplificar isso daqui para ficar mais fácil de ler. Introduzir uma variável aqui. Daí beleza, ele verifica para mim se ele contém essa conexão. E se contém, ele vem aqui e remove ela. Tranquilo, aqui a gente já está finalizado, não vamos precisar mexer em mais nada. Só que esse daqui por enquanto não está fazendo nada. A gente está definindo o ponto, está definindo a conexão. Só que a gente não está simulando nada por enquanto. Então bora ver agora onde que a mágica realmente acontece. Bora voltar lá na matéria de física agora. A gente tem essa fórmula aqui para poder calcular a posição em um movimento uniformemente variável. O S é a posição atual, o SO é a posição inicial, o VO é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo atual. Reescrevendo isso aqui, eu tenho agora o X, que vai ser a posição, vou escrever ele em função do tempo. Que a gente tem também esse O aqui no final, que é a taxa de variação da aceleração. Podemos simplesmente ignorar ele para poder simplificar. Se eu disser que N representa os valores que o ponto está agora, por exemplo, N é a posição atual, N mais 1 é a próxima posição e N menos 1 é a posição anterior. Então esse N mais 1 aqui está me dando a próxima posição de X. Mas o que eu estou querendo fazer aqui é guardar os valores da última posição para poder calcular a próxima. Então esse daqui não está me servindo muito. Se eu estou dizendo que N mais 1 é o próximo resultado, então N menos 1 vai ser o resultado anterior. Como o tempo agora está indo ao contrário, vou multiplicar por menos 1. Eu não estou pegando mais a posição, mais a variação. Eu estou pegando a posição menos a variação. Então vou multiplicar o tempo por menos 1 aqui na velocidade e na aceleração. Claro que na aceleração ele vai continuar sendo positivo porque está elevado ao quadrado. Agora se eu somar essas duas posições e passar a anterior para o outro lado, deixando a próxima em função dela, ficamos então com essa fórmula que é exatamente o que a gente quer. Um detalhe importante é que agora a velocidade fica implícita, a gente não precisa mais definir ela. Mas também tem uma versão dessa fórmula com a velocidade explícita, caso vocês queiram usar. Agora chega de teoria e bora partir para a prática. Eu criei aqui uma classe pro simulador, que é aqui que a gente vai fazer todos os cálculos. Ele precisa, antes de mais nada, de uma lista com todos os pontos dele.
Vou então criar um método público chamado simulate e passar como parâmetro delta_time. Eu tô passando ele aqui direto, ao invés de usar o time.deltaTime ou time.fixedDeltaTime, porque eu quero ter essa flexibilidade, eu quero que a pessoa possa vir aqui e colocar qual delta_time ela quiser. Pode ser algum desses dois, pode ser algum personalizado, então é bom ter esse controle. Dentro dele eu vou usar um grande artifício da programação, que é chamar uma função que não existe e preocupar com ela depois. Vou chamar aqui o apply physics to dots. Como vocês imaginam, vai aplicar a física nos pontos. Vou passar como parâmetro delta_time. Se eu vier aqui agora, alt-enter, create method, ele gera aqui pra mim. Vou deixar ele void mesmo. Isso daqui vai fazer um loop por todos esses pontos aqui e vai aplicar nossos cálculos neles. Posso usar um for each para isso. Primeiro eu quero verificar se ele está bloqueado, porque se ele estiver bloqueado eu não quero que nossos cálculos afetem ele. O continue ele vai simplesmente ignorar o resto do código e ir para o próximo ponto. Primeiro de tudo eu vou pegar a posição atual desse ponto e guardar numa variável, porque depois eu vou querer guardar essa posição como sendo a posição anterior. Então lembrando da fórmula, a nova posição é 2 vezes a posição atual. Para eu fazer isso eu posso só pegar a posição atual e somar com ela mesma. Daí é 2 vezes a posição atual menos a posição anterior. Vou passar aqui para a próxima linha para ficar mais fácil de ler. Eu tenho que pegar isso daqui e somar com a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Eu não tenho uma aceleração ainda. Geralmente a aceleração que eu quero adicionar é a da gravidade, mas pode ser que eu tenha alguma outra força influenciando. Então, para ficar mais fácil de adicionar isso, eu vou criar duas variáveis aqui em cima. Vou criar uma para massa, uma para força atual, que por enquanto eu vou deixar como 0. Depois disso eu posso vir aqui e criar um método que vai adicionar essa força, que pode ser uma simples soma de vetores. Então, lembrando lá da fórmula, força é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso vir aqui, criar uma variável, vou chamar de acceleration. Ela é igual a força, a current force, dividido pela massa. Continuando aqui a fórmula, current position mais igual aceleração vezes delta_time ao quadrado, que eu posso só escrever como delta_time vezes delta_time. Agora, vamos lembrar que isso daqui está acontecendo a cada loop. Ele está aqui no for each. Então toda vez ele tem que calcular essas paradinhas. O que eu posso fazer aqui para facilitar, primeiro é tirar esse delta_time vezes delta_time daqui, porque ele vai ser sempre constante. Vou jogar ele aqui para fora, squared delta_time. É só usar esse valor aqui. A aceleração também vai ser sempre constante. A força não vai mudar enquanto a gente está aplicando. Então posso jogar aqui para fora. Para simplificar mais ainda, eu posso vir aqui em acceleration vezes squared delta_time e jogar lá pra cima também, eu introduzo uma variável. Agora eu só tenho que fazer mais duas coisas. Eu atribuo a posição anterior, last position, vai ser igual a old position que a gente guardou antes. E agora eu tenho que zerar a força, a gente já adicionou ela no corpo, então não vai ter mais nenhuma. Ok. Adicionamos a física nos pontos. Só que por enquanto isso daqui está ignorando a ligação entre eles. Ele está só aplicando a física para cada um individualmente. Então se eu der play nisso daqui agora, aplicando uma força da gravidade, ele só vai cair para o vazio. Eu quero sempre que a distância entre dois pontos que estejam conectados seja constante. Então eu vou criar um método aqui chamado constraintLength, que vai restringir isso para mim. Ele não vai precisar do delta_time e não precisa retornar nenhum valor. Quando eu tenho dois pontos A e B e aplico uma força neles, é bem provável que a distância entre eles não vai permanecer a mesma. E isso não é o que a gente quer nesse caso. Então vou achar um ponto no meio deles e adicionar a distância dividido por 2 para poder dar uma posição melhor pra gente. Beleza, agora a distância entre eles está certa. Mas e o ponto C que está conectado com A? Agora a distância dele não está mais correta. Então a ideia é ir fazendo isso várias e várias vezes até ter um resultado mais satisfatório, em que todos os pontos estão na distância certa ou pelo menos alguma coisa bem aproximada. Então, primeiro de tudo, eu quero fazer um loop por todos esses pontos ali em cima. Então eu faço um loop para cada ponto que eu tenho na simulação e faço um loop dentro de cada conexão desses pontos. Então eu executo esse código aqui para cada conexão dentro do ponto A. E é aqui que vai ser útil aquele método que eu criei aqui na conexão, esse order. Que eu posso só vir aqui, passar a conexão, ponto, order, e passar o ponto A, que ele vai retornar para mim o ponto B. Então primeiro eu vou pegar o centro entre os dois, que como eu mostrei é a soma dos vetores dividida por 2. Claro que eu não posso somar os pontos assim, eu tenho que somar a posição atual. Depois eu vou pegar a direção de A até B, para a gente poder somar depois. Para a gente achar um vetor que vai de um ponto para outro, é só eu diminuir os dois. Só que eu quero a direção deles, eu não quero o vetor completo. Então eu vou pegar aqui e normalizar ele, que ele vai me retornar um vetor que se eu vier nele
calcular um módulo dele, então ele vai me dar o resultado de 1. Daí eu posso usar isso daqui para multiplicar por um valor de módulo que eu quero. Nesse caso, eu quero multiplicar pelo tamanho dele dividido por 2. Então eu venho aqui e faço aquela verificação para caso o ponto esteja trancado e posso setar a posição de A como sendo o centro da conexão mais, no caso eu estou usando esse mais aqui porque eu fiz um vetor do ponto B até o ponto A, posição final menos posição inicial. Então se eu vier aqui somar, vai ir do centro na direção do ponto A. E como aqui eu somei, no B eu vou subtrair. Só que isso daqui, como eu mostrei para vocês, não dá para fazer só uma vez. Na primeira vez que isso rodar, vai dar um valor que não é muito legal. Então a gente tem que fazer várias e várias vezes até dar um resultado mais preciso. Vou criar uma int aqui, vou chamar ela de iterations. Daí eu vou simplesmente fazer um for até aquela variável. Eu coloquei isso numa variável para eu ter mais controle de quantas que eu quero fazer. Vale lembrar que essa daqui é a parte mais custosa da simulação. Então é bom dar uma testada nesse número de iterations aqui, para ver um valor que sirva melhor para a sua situação. Quanto maior o valor, mais precisa é a simulação, mais valores reais vão dar. Mas ao mesmo tempo que você vai aumentando isso, menos performático ela vai sendo, porque vai precisar fazer cálculos várias e várias vezes. Uma coisa que eu acho interessante disso é que em valores mais baixos, você coloca aqui 2 ou 3 iterations, ele, por causa do erro, ele dá um efeito mais elástico para as conexões. Então se você quer um efeito assim, tá de prato cheio. Agora eu tenho que atribuir esses dois valores aqui, da massa e da iterations. Então eu posso vir aqui e criar um construtor para isso. Quero colocar os dois. Ele até tá me sugerindo aqui de transformar isso em read only, porque eu não vou alterar o valor depois. E é literalmente isso, eu já posso sair utilizando isso daqui. Só preciso criar um simulador, criar alguns pontos, conectar eles e adicionar para essa lista do simulador. Vou mostrar aqui na prática alguns exemplos que eu montei. Aqui eu tenho uma cordinha simples, que eu fiz usando um line render, que fica seguindo o mouse. É uma ótima ferramenta de procrastinação, você fica aqui horas só brincando com essa cordinha. Nesse outro exemplo eu já fui um pouco mais além, eu tenho total controle da criação dos meus pontos e conexões. Posso bloquear eles, excluir e montar do jeito que eu quiser. Quando eu acabar, só clicar em S que começa a simulação. E é óbvio que eu coloquei a habilidade de poder cortar as conexões. Vamos ver agora como que eu simularia um tecido com isso. Posso colocar aqui vários pontos alinhados e conectados e bloquear alguns aqui em cima. Quando aperto S, vem esse efeito fantástico aqui. E é incrivelmente satisfatório ficar fazendo cortes nele. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu quis trazer uma coisinha mais diferente, que eu achei bastante interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem dar uma brincada boa com isso daí. Tem várias formas que dá para otimizar, inclusive. Transformar em um shader, usar o Job System com o Burst Compiler. Mas o importante mesmo é entender o conceito por trás. Qualquer sugestão ou dúvida, chame aí nos comentários. Fiquem bem e boa noite.